Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui com a versão intermediária da nova Renault Oroch 2026. Essa aqui é a Renault Oroch Intense 2026. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo, também saber o que muda na linha 2026, pois sim, temos mudanças. Também vão conhecer preços e saber se vale a pena ou não levar essa versão para casa. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, logo após a vinheta. Bom pessoal, eis aqui então a Renault Oroch Intense 2026. Essa versão aqui, ela é posicionada logo acima da versão de entrada Pro, que como o próprio nome diz, é uma versão mais destinada para um uso profissional, e logo abaixo também da versão Iconic, que é a versão topo de linha. Na linha 2026 não temos opção de motorização 1.3 turbo, tá? Todas as versões contam com motorização 1.6 aspirada. Bom, na linha 2026 temos algumas mudanças aqui e mudanças importantes, na minha opinião, você vai conferir no decorrer desse vídeo, então fique até o final. Bom, começando o vídeo de avaliação aqui na parte frontal. O veículo mantém aqui os faróis halógenos com sistema de pisca incandescente, luz de condução diurna halógena também. E aqui já temos a primeira alteração na linha 2026. Ele perdeu o farol de neblina, não tem mais a opção de farol de neblina, infelizmente, nem mesmo como opcional. Esse veículo não conta com nenhum pacote opcional, né? Então, infelizmente, teve essa redução aí. Outra mudança que temos está aqui nessa região. O acabamento aqui, ó, não é mais cromado, é um acabamento preto brilhante, tá? Símbolo da Renault permanece exatamente igual, a grade exatamente a mesma coisa, e a frente do veículo, tirando essas alterações de neblina e também o detalhe cromado que ela tinha ali na grade, é exatamente a mesma também, tá? Inclusive, ó, tem até um ganchinho para reboque, para facilitar o reboque aqui. Um bom ângulo de entrada, um bom ângulo de saída também. Vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo, com tudo o que vocês precisam saber. Ó, os esguichos d'água aqui, que fazem a limpeza do para-brisas, também seguem aqui no capô sem alteração. Deixa eu captar uma imagem lateral para vocês terem uma noção do tamanho do veículo também. Vindo aqui para a parte de rodas agora, temos outra alteração aqui também. Esse veículo anteriormente na linha 2025 contava com rodas de liga leve e agora não é mais roda de liga leve, ele passa a contar com rodas de aço com calotas e aro 16 com pneus 215/65. O freio a disco segue sendo somente nas rodas da frente, na traseira freios a tambor. Também traz aqui ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Uma coisa bacana, né, que a suspensão é independente nas quatro rodas, o que melhora bastante a estabilidade do veículo também. Então nisso, ponto positivo para a Renault Oroch, manteve esse sistema, né? Mas ponto negativo, pois retirou aqui as rodas de liga leve e iluminação de neblina também, que são itens que eu acho que faziam a diferença nesse modelo. Bom, aqui ele segue contando com o pisca na lateral, né? Ele não é integrado aqui no retrovisor. E o retrovisor, por sua vez, possui aqui essa pintura preta, né? Preto brilhante, assim como as maçanetas. Parte inferior, temos esse acabamento plástico aqui também, que ajuda a proteger a lataria do veículo daquelas batidinhas em estacionamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui parte das rodas traseiras também, os pneus aqui que vem nesse modelo e detalhes plásticos aqui no para-choque também. A gente já volta aqui, mas primeiro mostrar para vocês que aqui nessa região tem a pintura na mesma cor da carroceria, né? Temos aqui também o rack de teto do modelo que vem a partir dessa versão e a antena que segue sendo gigante, né? Um baita varetão aqui, dá até para pescar com uma vareta dessa se bobear, hein? Sei para que uma antena desse tamanho, parece um carrinho de kart. Complicado, né? Vai entender. Bom, aqui temos a lateral do veículo para vocês conferirem. Vindo para a parte traseira aqui, ela não sofre nenhuma alteração, exatamente a mesma coisa, tá? Mantém aqui as lanternas halógenas com sistema de pisca incandescente. Acho bem bonito o design dessas lanternas. Até fico imaginando se fosse uma iluminação por LED, né? Ficaria muito legal. Tem o adesivo aqui com a escrita Oroch também, parte inferior com o refletor vermelho dos dois lados, sensor de estacionamento traseiro e não temos câmera de ré nessa versão. Aqui na parte inferior também temos o step do modelo. Vindo para cá, símbolo da Renault,
e a abertura da caçamba, que você consegue inclusive travar ela. Já deu para observar que ela não vem com capota marítima de série, né? Temos ali também, ó, o brake light do modelo. E com relação à caçamba, ó, vamos fazer a abertura aqui, ó. Ela desce com tudo e é pesada, dá para subir com uma mão, mas é bem pesadinha. Não temos iluminação aqui na caçamba, temos diversos ganchos para você prender carga se necessário também. E contamos aqui com 683 litros de capacidade. E a capacidade de carga é de 650 quilos. Já de capô aberto, a Renault Oroch 2026 Intense mantém aqui manta acústica com amortecedor de capô. E a motorização segue sendo exatamente a mesma da linha 2025. Temos aqui um motor 1.6 aspirado de 4 cilindros flex com injeção multiponto, acionamento do motor por corrente de comando. Então, com relação a isso, você não precisa se preocupar, né? A tração é dianteira e esse motor rende 120 cavalos de potência no etanol e 118 na gasolina. Já o torque é de 16,2 kgfm em ambos os combustíveis. Com isso, esse veículo consegue ir de 0 a 100 km por hora em 11,8 segundos e ter uma velocidade máxima de 169 km por hora. Ou seja, não é uma performance para você que gosta de ter bastante performance, né? Infelizmente, a Oroch não conta mais com opção de motorização 1.3 turbo, né? 1.3 TCE, que era a versão que eu indicava para quem gostava de performance. Agora, somente motorização 1.6 aspirada mesmo. E aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro: 11,3 km por litro na gasolina na cidade e 11,7 na estrada. Consumo na cidade bem bacana, já na estrada nada surpreendente. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna halógena da Renault Oroch. O sistema de pisca é incandescente e temos aqui a iluminação de posição, que é halógena, iluminação de farol baixo e farol alto também são halógenas. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas halógenas, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca que é incandescente e por último temos aqui a iluminação de ré. Vindo agora para o interior, a Renault Oroch 2026 Intense segue contando com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. O encosto de cabeça tem regulagem de altura nos 3 encostos também. E os bancos seguem sendo bancos em tecido, né? Mesclando aqui um tecido diferente nessa região e aqui também, mas exatamente a mesma coisa da linha 2025. Aqui na parte de portas o acabamento é basicamente todo em plástico, mas pelo menos temos acabamento em couro nessa região. Então essa região acaba tendo um acabamento um pouco mais macio. Não é tão macio assim também não, tá? Mas é mais macio que um plástico, obviamente. Vidro elétrico traseiro sem função One Touch, infelizmente. Aqui temos a maçaneta sem a pintura, né? E a saída de som. Não temos porta-objetos. Bom, com relação ao espaço interno regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado. Então acaba ficando sem muito espaço, né? Fica um pouco apertado aqui, como vocês podem observar. Não temos porta-revistas nos bancos, nem saída de ar para os passageiros do banco traseiro, muito menos tomadas de recarga USB, né? Mas pelo menos temos aqui uma tomada 12 volts, onde você pode colocar um adaptador e transformar em tomadas de recarga, né? Mas deveria já vir de série, na minha opinião, as tomadas USB. O túnel central aqui é um pouco elevado e reparem, né? O triângulo do modelo fica aqui nessa região. Ó, ele se prende aqui por meio de velcro. Isso aqui eu não gostei, né? Poderia ficar em outra região, né? Não aqui, onde vai acabar pegando no pé de alguém. Na parte superior o acabamento segue sendo escurecido e a alça de teto aqui é somente para o passageiro da frente, infelizmente, né? E temos iluminação halógena aqui também. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Com relação ao espaço para a cabeça, ó, sobra aqui bastante espaço. Essa aqui é a chave da Renault Oroch Intense, uma chave do tipo convencional mesmo, tem o símbolo da Renault aqui. Do outro lado temos destravamento e travamento do veículo e a lâmina canivete para você poder dar partida no veículo também. Como esse veículo não tem vidros com função One Touch, não tem nem como baixar os vidros pela chave, tá? Para fazer acesso é só destravar aqui. E esse aqui é o interior da nova Renault Oroch Intense 2026, onde ela segue contando aqui com os bancos em tecido, né? Tem aqui a mesma padronagem lá de trás com a adição das costuras brancas, né? Que não está presente lá nos bancos traseiros. São bancos bem simples, tá? Temos aqui encosto de cabeça com regulagem de altura de cinto de segurança do passageiro e também do motorista. No quesito airbags, são apenas 2 airbags, sendo uma das mancadas do modelo, né? Infelizmente, somente 2 airbags, acho que merecia no mínimo
4 airbags, hein? E vocês, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Aqui temos regulagem de altura do banco do motorista, regulagem do encosto fica ali do outro lado, os ajustes são todos manuais, tapete em borracha, temos aqui a abertura do bocal do abastecimento, naquela região os 3 pedais, né? Visto que é um veículo manual, aqui temos a abertura do capô e a regulagem de altura do facho do farol também. Vindo aqui para a parte de portas, o acabamento aqui já é um pouco melhor. Ele é plástico nessa região, plástico na parte inferior, mas aqui ele traz um acabamento em couro, assim como lá na parte traseira, e temos também um tecido nessa região, né? Na parte traseira não tem o tecido, então aqui já é um pouco melhor. Maçaneta aqui sem a pintura, vidro elétrico nos 4 vidros, sem função One Touch, como eu já falei para vocês, acho que merecia a função One Touch também pelo preço do veículo. E aqui temos o botão para bloquear os vidros traseiros. Aqui também temos porta-objetos barra porta-garrafas e a saída de som. Já a bordo aqui da Renault Oroch 2026, chave do tipo convencional, né? Então a gente tem que inserir aqui no tambor e girar para ele liberar a instrumentação. Continuando a avaliação, nessa região temos o comando para você acionar o limitador de velocidade e também o piloto automático, que não é adaptativo, tá? Piloto automático convencional mesmo. E aqui temos os comandos elétricos do retrovisor. Saída de ar com um acabamento bonito nessa região, tem esse acabamento preto brilhante aqui e ele percorre o painel todo até o outro lado. E o acabamento do painel é todo em plástico, tá? Não temos nenhum acabamento macio, infelizmente, em nenhuma região aqui. O porta-luvas aqui, ó, tem um bom espaço, né? Desce com tudo. Aqui temos também um pequeno porta-objetos, né? E ali a tomada de diagnóstico do veículo, né? Fica ali naquela região aparente, poderia ser escondidinha também. Se bem que quando fica fechado, né? Você acaba nem vendo. Aqui temos também a central multimídia, que segue sendo exatamente a mesma da linha 2025. Traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e entradas USB. Aqui temos um botão para você desligar a tela. Tem o rádio aqui também, parte de mídia. Vocês podem observar que ela tem um certo delay, né? Telefone, veículo com ajustes do veículo, ó, trancar portas automaticamente, boas-vindas internas, que é a parte de acesso, e o Driving Echo, que te auxilia a dirigir economicamente. Repararam bastante o delay agora, né? É uma das reclamações para com essa central que eu tenho. Aqui então ele te dá um Eco Score, né? Te dá aqui uma pontuação para você dirigir economicamente também. Tem relatório de viagem com o computador de bordo e o Eco Coaching, que te dá dicas aqui para você economizar combustível, tá? Voltando aqui, voltou mais uma vez, tem a parte de configurações, loudness, balance fader e vamos ver em balance fader, ó, graves, médios e agudos. Então a gente tem aqui o equalizador também, né? Parte de tela, dispositivos e sistema aqui também. Aqui você apertou, ele desliga a central dessa maneira, aqui você aumenta e diminui o volume. Tem aqui também esse botão que quando você aciona ele volta aqui para o home. E aqui temos também, ó, o botão para acionar as configurações do veículo. E é isso que a gente vai ter nessa central aqui. Deixa eu desligar aqui para não acabar com o combustível. Saída de ar central nessa região. Bom, vindo para essa região agora, a gente tem uma alteração aqui na disposição. Anteriormente a gente tinha aqui um botão para desligar o controle de tração, não temos mais. E temos esse novo botão que aciona o modo e-grip, que inclusive desliga o controle de tração também, tá? Então isso aqui você utiliza para situações que você precisa de um pouco mais de tração. Isso aqui é uma novidade na linha 2026. Temos o botão para desligar o sistema Start Stop, botão de modo eco, botão do pisca-alerta, travamento e destravamento das portas e o botão para desativar o sensor de estacionamento. Aqui na parte inferior temos esse porta-objetos e aqui os comandos do ar-condicionado, que é manual, como vocês podem observar. Uma tomada USB tipo A naquela região, porta-objetos, botões sem função. Aqui temos 2 porta-copos com os botões aparentes, né? Que custava tampar aqui os botões, né? Não entendo muito isso aqui, questão de acabamento, né? Uma tomada 12 volts nessa região e o câmbio, que segue sendo manual de 6 velocidades mais a ré. Aqui, freio de estacionamento segue sendo convencional e temos esse descansa-braço aqui anexo ao banco do motorista. Então ele só serve para o motorista, dá para levantar aqui também. Mostrando aqui um pouquinho melhor para vocês, dá para colocar alguma coisa aqui embaixo também. E temos esse
porta-copos nessa região, com o parafuso também aparente. O volante segue sendo exatamente o mesmo, ele não é em couro, só tem aqui o ajuste de altura, não temos ajuste de profundidade, a direção segue sendo eletrohidráulica e aqui temos os comandos do piloto automático dele, né, e também limitador de velocidade, que você aumenta ou diminui a velocidade, e aqui do outro lado temos também o botão Res, né. Os comandos de som estão aqui nessa região, eles não ficam no volante, né, assim como os outros veículos da Renault, acho que a maioria deles, pelo menos, se não todos, os comandos ficam aqui nesse comando satélite. Então você tem aqui atendimento e desligamento do telefone, seleção de fonte de áudio, aumentar e diminuir volume também, ó, olha lá. Eu particularmente não gosto aqui, eu prefiro que fique no volante. Inclusive tem espaço para colocar no volante, né? O que custa, hein, Renault? Vamos colocar no volante, vai ficar bem mais legal. O que você acha disso também? Deixa aí nos comentários. Aqui ele não traz sensor de luz e nem sensor de chuva. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o painel. Girou aqui, ele não faz nem o carregamento dos instrumentos, né? Temos conta-giros aqui desse lado. Do outro lado temos o indicador de combustível. Aqui temos a velocidade em digital e tem a informação de verificar o stop start ali, pois o veículo não foi desbloqueado, tá? A gente tem um computador de bordo também, onde eu apertando ali eu tenho acesso a informações de quilometragem do veículo, ó. Tem informação de pressão dos pneus também, autonomia de revisão, né, que é a quantidade de tempo que falta para revisão. Tem aqui a parte também de temperatura de líquido do arrefecimento de maneira digital, velocidade média, distância, autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, quantidade de combustível no tanque, quantidade de combustível reabastecida e novamente aqui a parte de quilometragem, né, com Trip A também e tudo mais. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui, ó. O botão que eu utilizo para alterar a informação lá é esse aqui. Na parte superior temos para-sol com espelho e sem iluminação para o passageiro. Para o motorista não temos nenhum espelho, somente o porta-documentos, iluminação halógena nessa região, informativo de cinto de segurança e retrovisor manual. E aí, o que vocês acharam da nova Renault Oroch Intense 2026? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, como eu disse para você já aí durante o vídeo, na linha 2026, infelizmente, não temos mais a opção da versão topo de linha com motorização 1.3 turbo. Era a versão da Oroch que eu mais achava interessante por conta da performance que o modelo trazia, né? E ele contava ali com aquele motor que era produzido em parceria entre Renault e Mercedes-Benz. Infelizmente, não temos mais opção. Agora, todas as versões da Renault Oroch contam com motorização 1.6 aspirada. Bom, e como vocês puderam observar também, né, teve ali a redução de equipamentos. Não tivemos adição de nenhum novo equipamento, infelizmente, somente redução. Perdeu ali o farol de neblina, perdeu o acabamento cromado que ele tinha ali na grade, perdeu as rodas de liga leve, infelizmente só redução e nada de adição de equipamentos, e isso eu particularmente não gostei. Com relação ao preço, ela é oferecida a partir de R$ 133.790, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe, e ela não conta com nenhum pacote opcional. Agora, será que é uma versão que vale a pena? Na minha opinião, talvez, se você vai utilizar para trabalho, a versão mais interessante seja a versão Pro, né? Pois ela, obviamente, é mais acessível. Agora, se você quer uma versão tanto para trabalho quanto uma versão para passeio, talvez seja mais interessante levar a versão Iconic, que é oferecida ali por R$ 140.790, também podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe, tá? Afinal, ela acaba ficando mais completinha e mais interessante. Beleza, pessoal? Assim que chegar uma na concessionária, eu trago o vídeo para vocês aqui também. Se você estiver procurando a sua Renault 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da Proeste Renault. Um forte abraço e até o próximo vídeo.